Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Continuamos a história, portanto, o regresso dos muçulmanos depois de terem ido a Banu Mustalik e depois de todos os problemas que houve naquela primeira noite em que Abdullah bin Ubay ibn Salul, o chefe dos hipócritas, tinha criado todo aquele problema e depois realmente ele foi chamado. E os muçulmanos, a partir daí, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, pediu todo o mundo para sair daquele espaço e durante uma noite inteira eles estiveram a viajar até que chegaram quase ao final da noite, praticamente a um sítio quase às portas de Medina. Portas de Medina aqui significa, estavam mais ou menos a um dia ou meio da cidade de Medina Munawara. E lá acamparam, todos ficaram bastante cansados e tudo mais. Nós temos efetivamente falado sobre isso e foi naquele dia que desceu aquele capítulo inteiro dos hipócritas e onde ficou aberto todas as mentiras que Abdullah bin Ubay ibn Salul tinha feito. Ele naturalmente com essa situação toda esteve extremamente chateado e quis apanhar uma forma de vingar sobre os muçulmanos. E ele vai conseguir essa vingança porque enquanto estavam todo o mundo a dormir, portanto estão praticamente a um dia de Medina Munawara, de chegar a Medina Munawara, tinham viajado a noite toda e quando pararam os muçulmanos todos dormiram. Esta história, Qissatul Ifk, é conhecida como a Qissatul Ifk, que é a história da acusação que foi feita sobre Aisha radiallahu ta'ala, a sagrada esposa do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Isso foi um dos piores ataques, porque é um ataque que ataca com a vida pessoal do profeta, e esta história está a ser contada na primeira pessoa, ou seja, a própria Aisha, que foi a vítima desse problema, ela conta efetivamente o que tinha feito. Num hadith comprido e fidedigno, ela diz que, por norma, quando o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam saía em viagens normais, costumava fazer sorteios. Normalmente, quando ele ia para uma batalha, ele não levava as suas esposas. Quando ele saía para uma viagem normal, fazia um sorteio entre as esposas para não haver um sentimento de que, porque havia viagens mais longas e menos longas, se cada uma tivesse vez, teria problema. E o Corão deu essa oportunidade para fazer um sorteio para que ninguém levasse a mal se saísse realmente o nome de um ou saísse o nome do outro. Mas quando havia uma batalha como esta, de Banu Mustalik, em Muaysir, que o profeta sallallahu alaihi wasallam já sabia que não ia haver batalha nenhuma, não ia haver luta nenhuma, ele resolveu levar e foi Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala que esteve, acompanhou-o nessa viagem. E então, como é que realmente ela, portanto, diz que eu fui nessa viagem e fui já numa altura em que o versículo do hijab, o versículo do rimar e o versículo do jilbab já tinha descido. Ou seja, já tinham caído os versículos que vocês agora podem ver no screen do vosso ecrã, já tinham sido revelados 3 versículos que mostravam que a partir daquele momento as mulheres tinham que se usar o seu lenço. O lenço é corânico. Por mais volta que se dê, o lenço é corânico. E é curioso que o uso do lenço para as mulheres, para tapar a cabeça e o corpo, já veio logo no ano 4, portanto nós estamos aqui no ano final, portanto estamos no final, aliás o versículo foi revelado no final do ano 4, em Zulqa'ada, portanto estamos a ver no mês 11 e nós já estamos em pleno ano 5. Curiosamente todos os versículos da oração, do casamento, do zakat já tinham sido revelados. O versículo do hijab, que é conhecido como versículo do hijab, mas eu vou explicar o que é hijab, o que é rimar e o que é outras situações, já tinham efetivamente sido revelados. Quais é que são esses 3 versículos, podemos dizer, específicos, que eu já enviei, portanto, que também estão no vosso ecrã?
O primeiro versículo foi capítulo 33, versículo 53, em que Allah subhanahu wa ta'ala envia uma ordem só para as esposas, em que ele diz: e quando tiveres que pedir algo às esposas do profeta, pedi-o então por detrás do hijab. Para as esposas do profeta, a lei era hijab. Depois, para o geral, capítulo 33, versículo 59, Allah diz ao profeta: diz às tuas esposas, às tuas filhas e às mulheres dos crentes, que se cubram inteiramente com os seus jilbab. Aqui já a lei é para todas. Jilbab é para todas. Hijab era só para as esposas. E finalmente, capítulo 24, versículo 31, Deus diz: e cubram seus peitos com os seus rimar. Também para todas. Ok. Qual é a diferença entre hijab, jilbab e rimar? Hijab em árabe significa uma barreira física. Ou seja, as esposas do profeta, todas as mulheres, as esposas do profeta, por serem elas mães dos crentes, um homem que não fosse familiar delas não podia estar na mesma sala que elas. Ou seja, elas tinham que não só estar com os seus lenços, mas também não podiam estar no mesmo local que outro homem que não fosse familiar delas. Para vocês perceberem, se há um quarto ou uma sala e estivesse lá dentro uma das esposas do profeta, sallallahu alaihi wasallam, nenhum dos homens que não fosse familiar delas não podia entrar dentro daquele quarto. É por essa razão que as esposas todas não estão num quarto fechado, estão todas num cemitério de Medina Munawara e estão à parte, foi posto também à parte, porque essa lei até se aplicou depois da morte. Por essa razão elas não estão fechadas num quarto, elas estão num canto de lado, porque se elas estivessem fechadas num quarto, tu não podias entrar naquele quarto. Isto é hijab. Nós é que muitas vezes utilizamos vulgarmente o hijab para o lenço, mas não é. Hijab é o conceito de uma mulher não poder estar na mesma sala que outro homem, que não seja familiar dela, e esta lei era só para as esposas do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Já para as restantes mulheres, ora, o capítulo 33, versículo 59, Deus diz, para se cobrirem com os seus jilbab. Jilbab o que é? É um lenço que se usa comprido. E também, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o Alcorão também de 24, 31 diz, e rimar também é um lenço. Em outras palavras, todas as mulheres do mundo têm de usar naturalmente os seus lenços para tapar a sua cabeça e o seu corpo, sim, mas a lei de elas não poderem estar na mesma sala com o outro homem só se aplicava às esposas do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Em outras palavras, se uma mulher hoje muçulmana estiver naturalmente vestida com o seu lencinho, com o seu corpo coberto, ela pode estar na mesma sala que outros homens, não há problema qualquer. Ela só se fosse esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam é que ela não podia estar naquele mesmo local. Isto tem que ser realmente compreendido. Portanto, quando alguém vos fala de hijab, tenham cuidado, porque nem sempre hijab, o que as pessoas lá fora querem dizer hijab, podem querer dizer lenço. Sim, vulgarmente, hijab é o uso do lenço. Mas, tecnicamente falando, hijab é o ato de uma mulher não poder estar, mesmo com o seu lenço, numa sala com outros homens que não sejam familiares dela. Esta regra só se aplicava às esposas do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Dito isto, Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala diz que eu estava numa haudaj. Haudaj o que é? É uma espécie de uma caixa, uma espécie de aquele tipo como há nas carroças, não é? Que ficava em cima do camelo, e eu lá dentro sentava e aquilo estava tudo tapado. Porquê? Porque como ela era uma esposa e ela tinha que fazer hijab, ela não podia estar no mesmo espaço que os outros homens.
E então fez-se esta caixa, como normalmente os reis e as rainhas da época também tinham, hoje em dia já são cavalos e carroças, em que eles entravam dentro daquela caixa e a caixa estava fechada. Ora, ela estava numa haudaj, em cima de um camelo, e fazendo assim, ela já estava protegida com aquela regra, a regra do hijab. Ela diz, e daí é que, portanto, ela assim já estava protegida e foi fazer todo o trabalho e foi fazer tudo isso. Quando ela está a voltar, naquela noite, todo o mundo foi dormir. E o que ela conta que eu de repente estava a precisar de fazer, de preencher as minhas necessidades fisiológicas, ela foi para um sítio para poder fazer, para poder-se aliviar. Ela diz que quando voltou, de repente ela sentiu que havia um colar, que era um colar de pedrinhas, pedras normais, mas era um colar que era muito querido para ela. Provavelmente ou o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dado como prenda, ou então aquilo tinha um valor sentimental para ela. E ela voltou outra vez à procura deste colar, ficou tanto tempo à procura do colar, que quando amanheceu, as pessoas saíram logo dali. O profeta sallallahu alaihi wasallam, todo mundo acordou, e o profeta disse: vamos embora, vamos seguir para Medina Munawara, já não precisamos chegar aqui mais. Saíram. Ela própria conta que provavelmente as pessoas que estavam a carregar o camelo dela não devem ter sentido a diferença, porque ninguém falava com ela, havia um respeito muito grande, ninguém falava diretamente com a esposa do profeta, ninguém, havia um protocolo muito forte ali naquela época, e eles devem ter levantado a caixa, e ela própria diz: coitados, eles não têm culpa, eu era uma miúda muito leve e não pesava nada, portanto eles não devem ter percebido que não estava lá ninguém, meteram em cima do camelo e naturalmente o camelo seguiu o seu caminho e todo o mundo foi-se embora. Resultado, quando ela chega ao espaço, todo o mundo já se foi embora, o que mostra que ela ficou algum tempo à procura do colar. Ela era uma menina muito jovem ainda, ingênua, o colar tinha para ela um grande valor e ela provavelmente levou tanto tempo, quando chegou já não estava lá ninguém. E ela diz que, basicamente o que eu fiz aqui também mostra uma certa inteligência da parte dela, que ela sentou-se perto de uma árvore e adormeceu. Vejam, uma rapariga naquela época, provavelmente ela já tinha os seus 11, 12 aninhos ou mais, e mostra também a inteligência, o que é que ela pensou, em vez de estar a andar de um lado para o outro, vou ficar aqui, porque quando eles derem falta de mim, eles vão vir cá buscar. E depois adormeceu, também mostra a grande confiança que ela tinha com Deus, que é, inshallah, Deus há de mandar alguém buscar aqui, e portanto não há que ter medo de nada. E então ela adormeceu. Isto mostra que ela era uma mulher muito corajosa, muito valente e tinha uma confiança imensa em Deus. E ela só diz que quando eu acordei, eu vi um homem atrás a dizer La hawla wa la quwwata illa billah, que é uma expressão que se diz quando realmente nós quando ficamos assim um bocadinho atarefados com alguma situação e queríamos realmente afastar qualquer tipo de mau pensamento, ele disse isso. Ele provavelmente ele chamava-se Safwan bin Mu'attal as-Sulami, era um jovem rapaz que, das duas uma, há quem diga que ele tinha adormecido também e acordou tarde, então estava a vir atrasado, e há quem diga que ele tinha sido destacado para, normalmente, quando ficava atrás de um exército, para procurar qualquer coisa que caísse para o chão. Imagina, quando as pessoas andavam, podia cair um lenço para o chão e ele levantava e entregava. Seja como for, ele chegou e disse La hawla wa la quwwata illa billah para acordar a Aisha. Diz que ele já conhecia a Aisha antes dos versículos que tornavam obrigatório usar o lenço, portanto ele conhecia ela, e ele realmente disse La hawla wa la quwwata illa billah, que no sentido não há outro Deus, não há outro por Deus senão de Deus, enfim, uma forma dela acordar. Isso mostra também que muitas das vezes, quando há momentos em que nós ficamos chateados com alguma coisa, ou tristes, alguma coisa, em vez de estarmos a dizer palavrões, nada como dizer o dhikr de Deus, que é muito melhor. A Aisha disse que logo que eu vi isso, eu tapei a minha cara, e ele foi um gentleman. Ele realmente, o que fez foi, chegou perto de mim, desceu, entregou, portanto, o camelo para eu sentar-me, segurou o camelo e foi para a frente e não falou comigo nada por respeito até chegarmos
à cidade de Medina Munawara, ou seja, até apanharmos o exército que já estava a chegar, já estava na fronteira de Medina Munawara, nós apanhámos a eles, e lá atrás do exército, portanto, quem estava era o Bey, Abdullah bin Ubay. Ele naturalmente estava lá atrás de todos, porque ele estava muito humilhado por causa da situação toda que tinha acontecido com ele, e ele foi o primeiro a ver essa situação, a ver Safwan bin Mu'attal a andar e Aisha sentada em cima do camelo, e ele, quando vê isso, realmente percebeu-se da hipótese que ele tinha, da oportunidade que ele tinha para atirar um golpe baixo à família do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Safwan, só para terem uma ideia, era um homem muito jovem, nobre, na altura não era casado, foi um discípulo, um companheiro do profeta muito bom, e ele vai falecer mais tarde no reino de Omar, durante uma expedição até a Arménia. Ele vai, portanto, falecer naquela altura. Portanto, toda essa situação vai passar, mas nunca vai haver nenhum, até porque eles dois estavam inocentes, não havia problema. Sayyidina Aisha radhiyallahu anha só diz que eu não tinha noção do que é que estava a se passar, porque logo que ela chegou a Medina Munawara, ela diz que eu apanhei febre e durante quase um mês fiquei em casa com febres. Portanto, eu não percebi que durante um mês a conversa já estava-se a espalhar. Abdullah bin Ubay foi quem começou isso, e espalhou-se praticamente essa conversa por todo lado sobre a minha pessoa, e eu não tinha essa noção. Só passado um mês, quando eu realmente saí de casa, é que eu percebi o que estava-se a fazer. Um ponto também de registrar aqui é que todos os livros que falam sobre esse assunto nunca entraram em detalhe no sentido de o que é que Ubay ibn Salul realmente disse. Isso mostra que naquela altura simplesmente só dizem acusaram a Aisha de alguma coisa, Ninguém entrou em detalhes e ninguém quis saber o detalhe das mentiras de Ibn Salul. Ninguém quis. Isso mostra que da maneira como as pessoas eram na época, e também mostra que uma coisa que é mentira não se deve falar sobre isso, porque quanto mais se expõe uma mentira, se detalha uma mentira, mais cria violência, mais cria agressividade e mais cria também tanta mentira, quando é falada tantas vezes, as pessoas acabam por pensar que é verdade. Não, por respeito, até porque daqui para a frente vai haver naturalmente um desmentido dessa situação toda. E certo é que os discípulos, até ao dia de hoje, enquanto escreveram, e sempre que realmente essa história é contada, nunca é contada em detalhe, no sentido, as mentiras em detalhe que Ibn Salul disse, ninguém realmente fala sobre isso. Simplesmente dizem, acusaram ela de algo que não era digno. É só isso que normalmente se diz, não se diz efetivamente mais, e o que mostra que quando há uma mentira e quando há uma acusação, a melhor coisa que deve-se fazer é não querer saber nada sobre isso e deixar realmente o tribunal tratar sobre isso. Inshallah, para a semana iremos, inshallah, continuar a explicar exatamente o que é que aconteceu. Até aqui, a Aisha radhiyallahu ta'ala só diz que eu fiquei doente e fiquei com febres, e durante um mês fiquei dentro de casa, não sabendo o que estava a acontecer lá fora. O que é que lá fora estava a acontecer, inshallah, para a semana iremos falar sobre isso. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.